Bom, pessoal, vamos lá para a nossa próxima aula, continuando com o assunto ainda sobre persistência ORM com Hibernate. Hoje nós já vamos começar, né, um projetinho e vamos programar com Hibernate de uma maneira bem manual para que vocês possam ter o código na mão, ok? Lembre que nessa unidade, no nosso guia, se vocês forem acompanhados, vocês terão a instalação lá de muitas ferramentas de auxílio, muitos plugins, né, para auxílio, para facilitar um pouco esse trabalho. Eu vou dividir, então, essa tarefa em duas. Uma, vocês podem seguir lá pelo guia, que lá está de uma maneira muito mais, assim, de uma maneira muito fácil, com a instalação de vários plugins e tudo mais. E nas aulas, nas videoaulas, nós vamos fazer tudo da maneira mais manual possível, para que vocês possam conhecer mesmo, né, o código, ter o código na mão. Então, vocês podem seguir lá pelo guia. O guia está muito bem explicado sobre como fazer, né, como programar com Hibernate, utilizando algumas tarefas para automatizar algumas rotinas. Mas aqui nós vamos fazer na mão, né, todo o processo, né, de construção de aplicações persistentes com banco de dados via ORM, o mapeamento de objetos relacional. Bom, nosso aplicativo ele vai consistir de basicamente três estruturas, que são os nossos programas em Java, o mapeamento, que é responsável por dizer ao Hibernate o que corresponde a cada atributo, cada método do nosso aplicativo em Java para o banco de dados relacional, e a configuração do Hibernate para que ele possa encontrar o nosso banco de dados relacional. Então, na essência, basicamente você constrói a sua lógica, a sua regra de negócio. Você constrói arquivos XML, tradutores, né, os mapeamentos, para que o Hibernate possa entender o que você quer fazer. E você configura o Hibernate para que ele possa encontrar aquela estrutura que você está desenvolvendo, aquela estrutura que você está trabalhando. Então, basicamente, a parte mais importante do nosso aplicativo vai acabar sendo as classes, o mapeamento das classes, né, os arquivos XML e os arquivos de configuração do Hibernate. Bom, no nosso guia tem lá um link, que é um link direto para download da biblioteca, do pacote de bibliotecas do Hibernate. Porém, eu tenho desenvolvi uma versão que eu vou publicar para vocês também. Na verdade, eu não desenvolvi, eu otimizei uma versão, né, limpei ela um pouco, deixei ela mais simplificada, né, para que a gente possa trafegar com essa versão de um lado ao outro. Bom, lembrando que as bibliotecas do Hibernate são de código aberto. O que eu fiz basicamente foi dar uma modificada para deixar ela mais dinâmica, enxuta, essa é a palavra. Né? Para deixar a biblioteca um pouco mais enxuta, porque vocês vão ver na hora do download lá que ela é realmente grande. Então, essa versão que eu vou publicar para vocês tem entre 10 a 11 megas. Então, é uma versão bem mais tranquila, é uma versão bem menor da biblioteca do Hibernate. Bom, nós vamos ver que, basicamente, o que a gente precisa de montar. Nessa primeira aula, a gente só vai montar o esquema, só vamos fazer o esquema de forma. Mas o que a gente precisa de fazer, na verdade, para persistir os nossos dados são fábricas de sessões, né, denominadas Session Factories. Cada fábrica de sessão é responsável por criar uma sessão, uma ou muitas sessões, né? E cada sessão cria uma ou muitas transações. Essas transações que serão afetadas diretamente no nosso SGBD.
Lembrando também a vocês devem entender isso nas últimas aulas, né, que o Hibernate vai nos dar uma independência quanto à tecnologia do nosso SGBD. Podemos utilizar com MySQL, SQL, Oracle, DB2, etc. Ou seja, qualquer SGBD vai suportar a nossa aplicação sem que a gente precise modificar absolutamente nada na nossa regra de negócio. Então, precisaremos modificar no nosso arquivo de configuração do Hibernate. Ok? Bom, então vamos lá para o nosso Eclipse. Ok? Bom, o que nós vamos fazer? Vou criar um novo projeto. Java, e vou chamar de aula underline, tá? Vou na configuração do teclado, aula underline Hibernate, tá? Bom, podemos finalizar. Essa primeira aula que nós vamos utilizar no Hibernate vai ser extremamente simples, né? Então, vou criar um pacote novo, pacote br.estado.hibernate, tá? E dentro desse nosso pacote, nós vamos criar um aplicativo para fazer somente uma classe, né? Vou chamar de classe estado, como se fosse um sistema para controlar os estados, com suas cidades, etc. Mas nesse momento nós teremos só o controle de estado. Então, criado aí a classe estado com Java, vou definir os atributos para o estado. Presente, int e DGE. Bom, embora a gente não precise de nos preocupar com isso na programação orientada a objetos, mas quando a gente vai trabalhar vai mapear isso para um banco de dados, é sempre bom a gente pensar já na definição da nossa regra de negócio e obter campos nas nossas classes que sejam campos que possam ser chave, né? Então aqui eu identifiquei código de DBGE como um campo chave. Presente, string, descrição do estado, né? E presente, string, sigla, a sigla do estado. Bom, vimos também numa aula anterior aí que as nossas classes têm que atender ao padrão Bojo, né? Então, o padrão Bojo vai consistir de um construtor padrão, nosso construtor padrão está aí, um identificador, que é o código DBGE, e métodos de acesso, getSet, que eu acabei de inserir aí no nosso aplicativo. Tem código DBGE, descrição, sigla. Get código DBGE, set código DBGE, get descrição, set descrição, get sigla, set sigla. Tá? Ou seja, a nossa classe estado já está pronta. Nossa classe estado já está finalizada. Bom, para cada classe, eu preciso de atribuir arquivos de mapeamento para fazer a conversão dessa classe no nosso banco de dados, na nossa estrutura de banco de dados, né? Então, vamos trabalhar já com esse nosso arquivo de mapeamento. Então, new, vou pegar um arquivo XML, próximo, vou chamá-lo de estado com Hibernate Mapping XML. Aí tem um padrãozinho, né? A gente tem da classe ao arquivo e damos também a subextensão HBM, né? Esse arquivo XML vai trazer uma estrutura gráfica, né? Se a gente vai trabalhar com essa estrutura gráfica, né? Quem quiser pode ficar à vontade, mas nós podemos ir lá para o código. Bom, esse cabeçalho aqui não serve nada para a gente.
não serve de nada. Eu vou trazer aqui um cabeçalho, já uma estrutura de um arquivo que eu já trouxe preparado anteriormente, só para que a gente possa discutir aqui e ganhar um pouco de tempo. Então, vou tirar aqui, né, e jogar ele dentro desse nosso testado.hdm.xml. Então, o pacote qual é? Nosso pacote aqui é br.tab.hibernate. br.tab.hibernate. A classe que eu estou mapeando é estado e eu quero produzir, eu quero trabalhar no banco de dados operacional com uma tabela TBL dado referente a essa classe estado. Aí eu tenho o ID de código IBGE do tipo int e eu quero que ele produza a coluna código IBGE para mim no meu banco de dados operacional. Depois eu tenho uma propriedade que é, aí o que não vai ser chato vai ser propriedade, descrição, né? Descrição. E eu tenho uma outra propriedade que é outra propriedade que vai ser aqui sigla do tipo string sigla. Então, olha só, a estrutura do arquivo de mapeamento consiste em um cabeçalho padrão, né, definindo o tipo do nosso arquivo. A primeira tag vai ser o Hibernate Mapping, e eu especifico um valor no meu pacote, passo o meu pacote ali. Dentro desse Hibernate Mapping tem a tag Class, onde eu defino o nome da classe que eu estou mapeando e a tabela que eu vou construir, né, para associar ou para referenciar a essa classe. Vendo também que esse argumento table é um argumento que pode ser usado como reflexão, ou seja, ele não é obrigatório, eu posso omiti-lo e ele vai criar uma tabela para mim com esse nome mesmo da classe. Aí define a tag ID com o nome do atributo, código IBGE, o tipo int, e a coluna que eu vou produzir para armazenar esse atributo vai ser código IBGE. Depois eu tenho uma property para relacionar com o meu atributo de descrição, do tipo Java Link String e a coluna de descrição. Bom, pessoal, eu estou usando os tipos do Java, tá? Int é um tipo nativo do Java e string não é. Então, o string eu especifico o pacote mais a classe. Java.lang o pacote, né? E dentro do Java.lang tem a classe string. Aí tem outro property, né? Sigla, do tipo Java Lang String também. E a coluna que eu vou produzir é sigla. Fechei a classe e fechei o Hibernate Mapping e pronto. Né? Acabei o meu arquivo de mapeamento. Ok? Bom, o próximo passo agora, voltando aqui para o meu projeto, é associar a biblioteca do Hibernate dentro do meu pacote. Tá? Bom, retornando, né? Eu preciso de associar agora todas as bibliotecas do pacote Hibernate ao meu projeto. Então, vou na propriedade do projeto, né? Vou associar aqui as minhas bibliotecas, tá? Java Backpack. Vou adicionar diários externos. Aí eu tenho que ir no local onde está o meu pacote Hibernate, que eu vou distribuir para vocês esse aqui. É uma pasta chamada pacote Hibernate, e essa pasta tem duas subpastas. Uma subpasta chamada lib e outra subpasta chamada src. Dentro dessa subpasta chamada src,
vocês vão encontrar os 3 arquivos de configuração do Hibernate. Né? Aqui no arquivo porque está listado jar e zip, né? Mas, dentro da pasta lib, vocês vão encontrar todos os pontos jar. Vou selecionar todos, né? Aqui já está inclusive o conector, ó, que eu vou utilizar para conectar a minha base de dados MySQL. Vocês vão ver isso aqui lá no guia, né? Pedindo para fazer todos esses downloads. Eu já deixei todo o pacote preparado para vocês. Posso dar um OK e pronto. A minha biblioteca já está dentro do meu pacote. Ok? Tudo aqui. Dentro do meu projeto. O próximo passo agora vai ser eu adicionar dentro do meu projeto os 3 arquivos de configuração. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá dentro do meu pacote Hibernate, que é o que eu vou distribuir para vocês, dentro de SNC, vou capturar aqui os 3 arquivos, né? Ctrl+C. Agora eu vou vir dentro do meu diretório do Eclipse, onde está o meu projeto, aula Hibernate. Dentro do SRC, na raiz aqui do meu projeto, eu vou soltar os 3 arquivos. Posso soltar aqui, né? E mandar dar um refresh. Os 3 arquivos aparecem aqui. Ok. O arquivo log4j é um arquivo que é responsável por gerar para a gente os logs de console, que a gente vai exibir no console. Tem 2 arquivos padrão aqui. Primeiro, o Hibernate Properties. Esse é um arquivo de texto, né? E nesse arquivo de texto estão todas as edições de banco de dados do meu projeto. Olha, todos esses bancos eu posso usar. Ok? É só eu descomentar as linhas e ter o conector importado dentro do meu projeto. O que nos interessa no momento é o MySQL. Tá? Então, eu tenho 3 linhas para definir o dialeto do MySQL. O dialeto está relacionado com o tipo de instância que nós criamos. Ele pode ser InnoDB ou ele pode ser MySQL. No caso, se você deixar MySQL dialect, ele vai usar qualquer instalação que tiver, da instância que tiver. Aqui é o driver de conexão, né? Está dentro desse pacote com.mysql.jdbc e o nome da classe é driver. Se eu quiser procurar isso aqui, né? Dentro do meu MySQL conector com.mysql.jdbc aqui, e eu tenho uma classe driver. Está aqui minha classe driver, aqui a definição dela, tá? Então está tudo aqui, né, dentro dos nossos pacotes. E aqui eu tenho a string de conexão com o meu banco. Então o endereço aqui vai ser localhost. Se o banco estiver remoto, é só você colocar o IP, o endereço IP do banco, e aqui o nome do banco. Nossa aula Hibernate. Lembrando que o que eu preciso de criar é só o banco de dados. Esse eu preciso de criar. Lá no meu banco, no meu MySQL, quero create database aula underline Hibernate. Só isso que eu preciso fazer. E o resto ele vai pegar pelo nosso mapeamento. Aqui é credencial. No meu caso aqui é e100. Tá? Já feita a configuração do Hibernate. Agora eu preciso de apontar os meus mapeamentos. Ok? Aqui eu trouxe. Eu vou distribuir para vocês esse arquivo padrão, né? Mas na verdade aqui eu vou ter que especificar o pacote. Então, tab/hibernate o que? Estado.html. Para quê, pessoal? O Hibernate vai procurar dentro desse Hibernate HTML onde estão os meus mapeamentos. Ele vai olhar, ó, tem um código de mapeamento aqui, onde? br, sabe, Hibernate, estado.html. O que ele vai fazer? Ele está aqui, Hibernate HTML. Ele vai br, sabe, Hibernate, navegou, estado.html. Essa é a navegação que ele vai fazer. Tá? Feito isso, vou lá no meu champ, preciso de startar uma faixa, preciso de startar uma MySQL,
apertados. Né? Agora eu vou acessar o PHP MyAdmin só para criar essa base de dados que eu preciso. Então, lá, colocar um host PHP MyAdmin. Acessando a nossa base de dados, o nosso SGBD, né, através do conector gráfico PHP MyAdmin. Agora aqui eu vou chamar uma query SQL. Olha só, pessoal, eu só preciso de criar a minha base de dados. Então, create database, aula, underline, underline, Hibernate. Bom, vou executar essa query. Ok. Aula Hibernate. Olha só, percebam que a única coisa que eu fiz aqui foi criar a minha base de dados. Ela está vazia. No tables found in database. Né? Não foi encontrar nenhuma tabela nas bases de dados. E eu já terminei a configuração do meu Hibernate. Tá? Está tudo configuradinho, tudo bonitinho. Inclusive já fiz um mapeamento. Agora eu vou criar uma classe, vou denominar main, por favor, não confundam com o método main. A classe não tem que chamar main, né? Vou chamar aqui por questões convenientes. E aqui eu vou fazer um método de acesso. Public static. Main. E aqui vamos criar o nosso esquema export. Bom, eu vou ter que chamar o configuration, cfg, new, configuration. Configure. Vou dar uma carregadinha aqui. Configure. Bom, pessoal, esse configuration é uma classe que está definida dentro do pacote do Hibernate que a gente importou lá. Então, ele está dentro de import Hibernate CSG. Então, eu preciso de import para ele aqui. Ok? Criado o meu objeto CSG, agora eu vou criar um esquema export. New, esquema export. E dentro do construtor do esquema export, eu faço o quê? O configuration que eu acabei de criar aqui em cima. O CSG. O esquema export também é definido dentro das classes do Hibernate. Dessa classe aqui, ó, de ABM2 DTL. De ordem Hibernate, tudo. Importa ela. Tá? Agora eu chamo o método do esquema export chamado create. E passo como argumento que ele vai gerar o script e passo como argumento que ele vai fazer o export. Posso só gerar o script para fazer o código, ou eu posso só fazer o export sem ver o código, né? Isso aí fica a critério de vocês. Bom, feito isso, vou salvar todo o meu projeto e vou executar. Olha só, executando esse código, está aqui o console, né? O que ele fez, pessoal? Olha, aqui ele chamou, né? Fez acesso à classe, importou os arquivos, né? E, bom, minha estrutura fez a minha conexão com o banco de dados, fez perfeitamente. O que ele faz? Drop table que existe CBS estado, porque depois ele vai criar de novo, né? E dá um create table CBS estado. Código BGE, integer, not new, descrição, varchar, você pode mudar isso aqui utilizando o argumento length, sigla varchar 255 e chave primária dele, código BGE. Fechou, beleza. Ele faz duas vezes porque um é o script que ele mostra e o outro é o export que ele realmente faz. Então, um desses dois só é que executou no banco, né? Um simplesmente gerou o script. Bom, isso daqui é o SQL que ele produziu para mim através daquele arquivo de mapeamento que eu criei. Então, eu vou dar um refresh aqui no banco.
Está lá, CBL dado, não precisei criar essa tabela, ela foi feita pelo meu esquema export, e está aqui a estrutura dela, código IGE, descrição, sigla, onde código IGE é uma chave primária, descrição e sigla, barra-chave. Tá? Definiu o length como padrão, ou seja, eu omiti o length. Então, eu posso ter todas as minhas classes, crio um mapeamento para cada uma dessas classes, na hora que eu rodar o esquema export, todas essas classes serão, no esquema export, serão convertidas em tabela de acordo com o arquivo de mapeamento. Lógico, tudo está ligado a este arquivo de mapeamento. O que o Hibernate fez é exatamente o que está especificado aqui. Tá? Lembrando também que toda vez que eu rodar o esquema export, toda vez que eu rodar esse trecho de código, o que ele vai fazer? Ele vai apagar a minha tabela, né? Drop table, se existe, e vai criar de novo. Ou seja, se você tem já dados na sua estrutura, não rode mais esse esquema export, só deve ser rodado no início de execução do seu programa. Depois que você já persistiu o objeto, já criou o registro no banco, você não pode rodar mais o esquema export, porque ele vai dar um drop na tabela, todos os seus dados irão. Ok? Bom, essa foi a nossa introdução ao Hibernate, prático, né? Estamos aí somente no início ainda. Óbvio que nós teremos muito mais trabalho com relação a esse assunto, mas essa etapa é de criação do esquema, né? Exportação do esquema export. Bom, estudem esse trecho, né? Estudem essa parte de criação do esquema export, e a partir das próximas aulas veremos como que a gente persiste objetos dentro do nosso sistema. Ok?